Da obra de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Ficou a contar as florzinhas na borda do prato e pensou nas flores dos jardins do céu. Elas deviam ser assim também, tão delicadas. Todas as manhãs eram regadas pelos anjos louros que passeavam de mãos dadas, em bandos. Todos louros? Todos louros, até Isabel, que morrera preta, mas que no céu virara branca. Muito mais bonito anjos só brancos. Podiam soltar os cabelos até os ombros, como Otávia. Ser preto era triste. No céu só tinha que ter alegria. Coma, Virgínia. Seu almoço já deve estar frio. Ela estremeceu. Aquela voz era ainda mais fria do que a comida, refugada no meio do prato. Não, pai, já comi muito. Você quer dizer que está satisfeita? O resto do sorriso que ainda conservava esquecido na boca desfez rápido. Estou satisfeita. Não acha assim o prato para depois? Não encha assim o prato para depois deixar tudo. Não é certo fazer isso. E descruze esse talher. Põe a faca ao lado do garfo, simplesmente, os dois lado a lado. Ela olhou os miolos esbranquiçados, destacando-se no arroz. Por aquele labirinto tinham corrido, um por um, todos os pensamentos do boi. Alguns ainda deviam ter ficado perdidos por ali, os últimos, pensamentos da hora da morte, quando sentira o cheiro do sangue dos companheiros sacrificados na frente. Afastou o prato, repugnada. Era sinistro mastigar pensamentos. Poderiam ressuscitar e ela ficaria conhecendo o boi. Pior do que isto, ficaria o próprio boi. Mas seria tão ruim assim ser boi, solto num pasto verde. Virgínia, você não me ouviu? Despertou da campina onde já se deitara, ruminando ervas tenras. Voltou-se para Natércio e viu que ele tinha contraído os lábios como fazia Bruna quando se encolerizava. Sentiu a face afogueada e recomeçou a comer. O leve tilintar dos talheres se fragmentaria em sons de uma pequena luta metálica, gelada. Por que aquele olhar a perturbava tanto? Que teria o pai a lhe dizer? E por que não dizia? Com Bruna e Otávia presentes aos jantares, tudo era muito mais fácil. Bruna tecia comentários em torno do colégio ou da creche. Ele fazia perguntas sobre os estudos, embora Otávia falasse pouco, desatenta, enfastiada, era sempre uma pessoa a mais à mesa. Mas o almoço ficava só com ele, desde que as duas almoçavam no colégio, e a Fraulein preferia comer na copa. Então precisava enfrentá-lo sozinha. Nos primeiros dias, ela ainda falava, ria, mas começou a notar que suas palavras e risos, na maioria, ficavam sem resposta. Aos poucos, os assuntos foram todos definhando e agora já não sabia mais o que dizer. Quer mais doce? Não, estou satisfeita, disse afastando o prato. Lembrou-se de que não devia afastá-lo e trouxe-o rapidamente para junto de si. Muito obrigada. Dobrou pensativamente o guardanapo. Já fazia mais de uma semana que se mudara. Uma semana. E a verdade é que as coisas se passavam de modo bem diverso do que imaginara. Seu pai não quer que você leve suas roupas, Frau Erta avisara. E ela entrara no carro levando apenas a pasta da escola e a boneca de Otávio. Sem olhar para os lados, sentara-se rígida na beirada do banco, ansiosa para que o chofer desse logo a partida. A mãe podia acordar a qualquer momento, já estava na hora de Daniel voltar. Margarida era capaz de aparecer, Luciana podia vir se despedir com aquele sorriso. Os ratos fogem primeiro. Cravar os dedos na almofada do assento e só depois do carro ter saído é que voltara bruscamente a cabeça, como se a tivessem puxado pelos cabelos, vendo através do vidro a rua comprida e estreita, lentamente sugada pela distância, como água no sorvedouro. Lembrara-se de que desejara partir assim mesmo, em silêncio, sem testemunhas. Mas desde que tudo se passava exatamente como esperara, teve a vontade absurda de gritar pela mãe, ouvir-lhe a súplica, não me abandone, Virgínia, e receber o abraço de Daniel, vamos sentir sua falta, meu bem, e ver Margarida pela última vez, pedir a Luciana que ficasse acenando no portão, embora pensando nos ratos, paciência, mas presente até o fim. E eis que uma semana já tinha transcorrido e nenhuma visita,
Nenhuma notícia, nada. Eles me abandonaram. Quem está se importando comigo? Quem? A mãe lá ficara sonolenta e abstrata. Margarida mal dera pela sua ausência, e quanto a Daniel e Luciano, apertou os olhos. Agora vão ficar sossegados. Pensou possuída por uma revolta misturada a uma estranha sensação de gozo. Não era o que eles queriam? Não é? Pode se levantar, Virgínia, que ainda vou tomar o café. Ela desviou para o chão um olhar magoado. Até o pai. Afinal, esperara tanto que ele viesse recebê-la no portão, tomando-a alegremente nos braços. Que bom, meu bem, que bom que você ter vindo morar comigo, corrigiu-se. Meu bem, não que você ter vindo morar, corrigiu-se. Meu bem, não, que quem a tratava assim era Daniel. O pai dizia apenas, Virgínia. Sim, Virgínia. Não, Virgínia. Era até um pouco, a palavra quase veio à tona, mas energicamente a empurrou para o fundo. Não, não é que ele fosse seco. Não era isso. Apenas tudo teria sido muito melhor se ele a recebesse mesmo sem dizer nada. Foi saindo na ponta dos pés. Em meio do caminho voltou-se para vê-lo, mas ele parecia olhar através da janela. Por que está sempre fugindo de mim? Por um breve instante ela ficou no topo da escada, acompanhando com o olhar inundado de luz um passarinho que rompera de dentro do cipreste e seguia reto em direção ao sol. Um impulso de alegria sacudiu-a, e, atirando a cabeça para trás, desandou a correr pelo gramado, dando voltas e mais voltas, até cair atordoada. Riu-se, tapando a boca. Conrado agora é meu vizinho, lembrou-se. Meu vizinho. Disse em voz alta, rindo-se ainda, aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão natural, tão viva, que parecia ter sido petrificada em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. Quero entrar na roda também, exclamou ela, apertando as mãozinhas entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontando-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu mergulhada na fonte, as mãos em concha, atirou a água na cara risonha do anão e carapuça vermelha, e sorriu sem vontade. Ficou vendo a água escorrer por entre seus dedos. Pensou em Natércio. Por que está sempre fugindo? Insistiu, olhando fixamente a boca da fonte, como se a resposta pudesse vir dali. Há mais de uma semana que a outra casa desaparecera como se nunca tivesse existido. E ninguém lhe falava na mãe, nem Daniel, nem Luciana. Sumiram todos, como os pombos que o mágico do circo tirava da cartola. Estirou-se penosamente na grama, quis evitar a lembrança da noite anterior, mas já era tarde. Como é que eu fui fazer aquilo? Contraiu a fisionomia pesada. Após terem passado a tarde estudando na casa vizinha, Bruna, Otávia e Afonso voltaram antes do jantar. Conrado e Letícia chegaram em seguida. Estavam excitados, de bom humor. Chega de estudar, decidiram Otávio, abrindo o piano. Deslizar as mãos pelo teclado. Que é que a gente podia fazer? Conrado fechara o livro que trouxera. Podíamos jogar. Bruna parecera excepcionalmente satisfeita. Correram ao armário e trouxeram uma caixa. Que tal a caça à raposa? Somos 5. É a conta certa. Acomodaram-se alegremente em redor da mesa e abriram o tabuleiro. Conrado então se voltara para ela, que ficara imóvel num canto, olhando. Você sabe jogar isso, Virgínia? Se não souber, eu ensino. Fica no meu lugar. Bruna protestara. Vai atrapalhar a partida. E depois, ela não gosta desse jogo, não é mesmo, Virgínia? Otávio franzira as sobrancelhas e Afonso suspirava. Não é tão simples assim, Conrado. Melhor que, por enquanto, ela fique assistindo. Letícia envolvera num olhar consternado. Ah, coitada, que graça tem em ficar só assistindo? Mas eu detesto jogar, murmurara ela, cruzando os braços. Sentiram o alívio com que aceitaram essa desculpa. E a partida começara em meio de zombarias e risos. A princípio, ela afetara uma calma absoluta, o olhar vagando distraidamente por entre as pedrinhas coloridas que se cruzavam no tabuleiro. Mas ninguém tomara conhecimento da sua indiferença.
Sentindo-se então completamente esquecida, resolvera vingar-se através de uma violência. E acontecera aquilo. De um salto, aproximaram-se da mesa, agarraram o tabuleiro e sacudiram-o brutalmente. As pedrinhas rolaram pelo tapete. Então ela recuara. Em meio da nuvem que lhe turvava a visão, pôde distinguir apenas dois rostos, o de Bruna, pálida, rijo, e o rosto do Conrado, mais pesaroso do que interrogativo. Pusera-se então a rir aparvalhadamente, e recuando a rir ainda, fugira correndo pelas escadas, perseguida pelo próprio riso, que ecoava inumano na quietude do casarão. Por que eu fui fazer aquilo? Lamentou, agitando-se no gramado. A umidade acabara por lhe molhar o vestido, mas sentia-se melhor assim. Podia ser que ficasse doente, podia ser até que morresse. Pensou em Frau Erta e na gata. Não foi para Alice que ela deu veneno, foi para mim. Enrijeceu os braços, revirou os olhos e já se comovia com a cena do seu envenenamento, quando deu com o riso malicioso de um dos anões. Afonso! Exclamou, arrancando furiosamente um punhado de grama e atirando-a na cara da pedra. As folhinhas resvalaram e a figura continuou limpa. Virginia então subiu nos ombros do anão. Vamos, abra a roda que eu quero passar. Perdeu o equilíbrio e, sacudida por um riso forçado, deixou-se cair. Ficou de braços observando uma formiguinha que arrastava com dificuldade um pedaço de folha. Diz onde quer ir, e eu te levo. Sussurrou-lhe. Tinha a obscura esperança da formiga ser uma fada. Disfarçou-se assim só para me experimentar e já ia arrancar-lhe a carga. Deixa, querida, que eu carrego. Quando a formiguinha se enfurnou na terra, desapareceu. Olhou para o alto à procura de nuvens, mas não as encontrou dessa vez. Até os gigantes e os bichos tinham sido tocados do céu. Desapareceram todos. Foi indo sem pressa pelo gramado, os braços caídos ao longo do corpo, o olhar perplexo. Se ao menos a tivessem repreendido pela cena da véspera, mas ninguém fizera qualquer comentário. Limitavam-se a observá-la, e os olhares eram 1000 vezes piores do que palavras. Vou falar com o pai, decidiu de repente, apressando o passo em direção à casa. Ele gosta de mim. Tem que gostar, meu pai. Meu pai. Entrou meio ofegante no vestíbulo e só diante da porta do escritório é que viu como estava despenteada. O vestido amarrotado, as meias desabando sobre os sapatos. Puxou-as, alisou os cabelos com as mãos e já ia se precipitar pela porta adentro quando ouviu uma voz. Era o pai. Será melhor elas irem amanhã, um pouco antes do enterro. Que é que a senhora acha? Virginia estacou. Enterro? Enterro de quem? Precisamos então prepará-las desde hoje, disse Frau Erta. O choque será menor. Choque? Que é que os dois tramavam em voz baixa? Retrocedendo alguns passos, ela levou a mão à boca e pôs-se a procurar avidamente a unha na qual restasse ainda algo a roer. Agitava um vago desejo de fuga, mas ao mesmo tempo sentia-se presa ali. O olhar cravado na porta, como se ela fosse vidro transparente. Viu o pai inclinado sobre a mesa, as feições contrafeitas, o cachimbo fechado na mão. Falava meio entre dentes, tentando controlar o tremor da voz. Sentada de fronte, a governanta, tamborilando com os dedos espalmados nos braços da poltrona. Sim, será preciso prepará-las, disse ele lentamente. A senhora pode chamar Virginia? Falarei já com ela. E assim que as duas chegarem do colégio, que venham aqui. E Otávia, que anda tão acabrunhada, a pobrezinha se esquece da gata. Faz alguns dias o senhor se lembra. Precisamos pensar num jeito de dar essa notícia a ela. O silêncio foi riscado por um fósforo. Ele devia estar acendendo o cachimbo. Será mais fácil com Bruna e Otávio. Estou pensando em Virginia. Ela estava certa de que a mãe tinha melhorado, que ia ficar completamente curada. Ainda ontem conversou comigo. Virginia concordou evasivamente. É verdade, é verdade. Tinha falado nisso. Foi se afastando sem ruído, aconchegada à penumbra dos cantos.
Lá dentro, o diálogo prosseguia, mas as vozes foram ficando reduzidas, abafadas, como se viessem de dentro de uma caixa. Da caixa de charutos. Se cair a tampa, a gente não ouve mais nada. Deslizou a mão pelo espaldar de uma poltrona. Lançou um olhar distraído à tapeçaria. Aquilo era um coelho? E chegou até a porta. Aguçou os ouvidos. Sorriu. O pai e Frau Erta eram duas pessoinhas menores do que uma avelã, presas numa caixa. A tampa caíra, as vozes ficaram para sempre cerradas lá dentro. Não vai sair nunca mais, pensou, abrindo a porta. A luz do sol atingiu-a de chofre. Instintivamente quis recuar, mas era tarde. O enterro seria amanhã. Não, sussurrou, saindo em desabalada corrida pelo gramado afora. Não sei de nada, não ouvi nada, não ouvi. Escondeu-se debaixo da mesa do caramanchão e fixou o olhar na casa. É mentira, não aconteceu nada. Ela não veio me chamar, eu sonhei. O vulto escuro da governanta surgiu na porta. Surgiu e veio vindo rápido no sentido do caramanchão, crescendo cada vez mais. Ah, a caixa ficara aberta e ela escapara de dentro. Enorme, cada vez maior. Já podia ver-lhe as feições, já podia até ver-lhe os lábios franzidos e a ensaiarem a frase antes de dizê-la. Venha que seu pai quer falar com você. Olhou ao redor, desvairada, pensou ainda em fugir, mas estava presa no emaranhado das trepadeiras. Só havia uma saída, e por essa vinha a mulher, reta, implacável. Virgínia, seu pai quer falar com você. Desabou então de joelhos, encolhida como um bicho. Não, não, gritou, tapando os ouvidos, e escondeu a face lívida nos pedregulhos do chão.